Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o canal Antônio Coutinho. Nós somos o Antônio Coutinho, pregador da Palavra de Deus através da internet aqui no YouTube. Eu estou muito feliz de vocês poderem me assistir, me ouvir. Se você me encontrou neste momento aqui, nesse vídeo, onde eu estou gravando diretamente da Bíblia. Eu deixei de falar agora, mostrando nesse vídeo aqui o meu rosto, porque a gente vai cansando de gravar de uma forma, né? Então eu mudei em certos vídeos que eu faço, mostrando para vocês a palavra de Deus. Quero agradecer os meus 134 pessoas que já estão inscritas no meu canal. Meu canal não gera nenhuma renda, não gera, porque o meu canal ele não foi monetizado ainda. Mas eu estou muito feliz por poder ter vocês como meus ouvintes que assistem os meus vídeos. Mesmo as minhas gravações às vezes não são de muita especialidade, não tem assim uma qualidade muito grande como muitos canais têm, mas é feito de todo o coração para vocês. E eu tenho notado que existem muitas pessoas que frequentam as igrejas de Cristo na Terra, que eles passam por uma luta muito grande, porque eles estão dentro da igreja, no entanto, eles não conseguem viver uma vida especial na presença de Deus como eles gostariam de viver. Quantas vezes são atormentados por pecados, por situações difíceis, como não tem nem como explicar muito, mas coisa que leva ele a distanciar do caminho de Deus. Eu creio que esse vídeo vai poder ajudar vocês de uma coisa muito importante. Aqui fala de um filho chamado filho pródigo, que ele era filho de um fazendeiro muito rico. Foi uma parábola contada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele era um fazendeiro muito rico, tinha 2 filhos, e o filho mais novo tomou uma decisão, e essa decisão atrapalhou a vida dele inteira por um certo tempo. Vamos ler o texto para que nós possamos compreender a palavra de Deus. Eu estou mostrando com a caneta aqui agora para que eu possa explicar melhor aos irmãos, aos amigos e aos meus ouvintes. A parábola do filho pródigo. Olha o que diz. Versículo 11. Aqui é capítulo 15 de Lucas, versículo 11. E disse um certo homem, quem disse foi Jesus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu então por eles a fazenda. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Indo para o versículo 15, que fica na outra página, aqui fala o seguinte, ele foi, como ele estava passando por uma necessidade muito grande, a situação dele foi grave, que ele foi para essa terra longínqua e antes ele gastou tudo que ele tinha, deixa eu comentando, falando e comentando, lendo e comentando. Ele gastou tudo que ele recebeu do pai. E foi gastando, ele não olhou se tinha saldo ou não, ele foi só gastando. E enquanto ele estava gastando, todo mundo estava ao redor dele, ele se sentia um homem milionário ali naquela terra. Mas chegou um dia que o dinheiro acabou. O dinheiro acabou e aqueles amigos que sempre estavam ao lado dele
afastou dele, ficou afastado dele e ele ficou solitário naquela terra e ele não tinha nem como comer, muito menos comprar roupa. E ele começou a procurar emprego, solução do problema dele, e ninguém ajudava. Certamente ele passou muita fome. A terra era estranha, porque quando você está numa cidade estranha, se você não tiver dinheiro para pagar as suas despesas que você está lá e não tendo conhecido, normalmente você passa uma dificuldade muito grande. A Bíblia diz que depois que ele começou nesta dificuldade, aqui no versículo 15, ele chegou até um cidadão daquela terra e certamente procurou lá por lado da periferia da cidade e pediu emprego, né? Aquele cidadão aqui fala que ele procurou o cidadão, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. Por quê? Ele havia então chegado até aquele cidadão e tinha pedido àquele cidadão emprego. Então, o único emprego que aquele cidadão deu para ele foi apacentar porcos. Os porcos precisavam ser tratados. Certamente era uma vara de porcos muito grande. E ele foi para aquele lugar, mas não combinou nada, não pediu mais nada e foi esperando de receber o salário, mas nunca vinha o dia de receber o salário. E diz a Bíblia no versículo 16 que houve um desejo muito grande dele encher o estômago. Claro, ele estava passando fome. Ele desejava encher o estômago com as bolotas, quer dizer, a ração dos porcos. Aquela ração suja que os porcos comiam, ninguém dava nada. Ninguém levava nada para ele, ninguém dava nada para ele. Ele morrendo de fome naquele lugar, trabalhando, o dono nem passava lá para ver nada, e todo dia aqueles porcos ali, e ele tinha que cuidar dos porcos, ele tinha assumido um compromisso. Meus amigos, veja a situação desse homem. Ele desejava comer a comida dos porcos. Ele era um filho de um grande fazendeiro. O homem tinha muita coisa. No versículo 17, ele caindo em si, ele disse para si mesmo, ali analisando uma situação, certamente ele comia alguma fruta, ele fazia alguma situação para ele não morrer totalmente de fome, mas morria de fome. Caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Ele então, naquele momento, ele sentou certamente num pedaço de madeira ali ao lado, debaixo de uma pequena árvore, certamente, e ele tomou uma decisão. Se é uma das coisas que nós precisamos fazer, que quando nós estamos em situações semelhantes a essa, difícil, nós precisamos tomar determinadas decisões imediatas para que não piore a situação. Isso acontece com muita gente que estão dentro da igreja, que abandona a igreja de Cristo e vai para o pecado, vai para a rua, vai prostituir, vai fazer coisa errada, mesmo conhecendo a palavra de Deus. Ele está em pecado contra Deus. Deus não aceita o pecado. Mas Deus sempre quer que a pessoa arrependa dos seus pecados. E quando você acaba de pecar, o acusador, o Satanás, ele fala então que você, a partir daquele momento, não tem mais jeito para você. E você então se entregar na situação do pecado, você não vai ter coragem de levantar para ir ao encontro do seu pai. Mas esse homem deixou um exemplo muito grande que todas as pessoas que desviam da igreja de Cristo, se você que está me assistindo agora está desviado, afastado da igreja de Jesus, se você está passando por uma luta muito grande, eu quero te mandar você tomar uma decisão como esse homem tomou. Eu vou ler para você agora. Versículo 18, diz a Bíblia que a decisão que ele tomou, ele levantou. Levantar-me-ei, tomou a decisão e levantou. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze como um dos seus trabalhadores. Se for
pelo menos como o trabalhador já está bom. A Bíblia diz que ele, levantando-se, foi para o seu pai. Certamente esta viagem foi muito cansativa, muito longe, porque a Bíblia havia dito lá no princípio, onde nós lemos, que ele foi para uma terra longínqua. Certamente ele demorou muito para andar, teve muito tropeço. A Bíblia não explica tudo o que ele passou, mas imagine que esse homem passou na estrada. Se a gente for contar na base mesmo, a gente explica situações difíceis. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou o pescoço e beijou. Seu pai que foi lá e beijou ele. Recebeu ele e beijou. Então ele disse, e o filho lhe disse, ele tinha pensado em falar isso. Então ele chegou perto do pai com espírito de humildade. É uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender, é o espírito de humildade. Veja bem, ele disse, e o filho disse, pai, eu pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes dele explicar mais a respeito da sua situação, de falar que era para fazer como um jornaleiro, como uns trabalhadores dele, o pai disse ao seu servo, na mesma hora, trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, pondo-lhe o anel na mão e as sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começou a alegrar-se. Imagina, eu vou ler até aqui o ponto, para que eu possa explicar para vocês. O tempo é muito curto para eu falar tudo o que eu tenho que falar. Então, toma uma decisão na sua vida como tomou o filho pródigo. Ele estava numa situação difícil há tempos. E ele estava apacentando porcos. A Bíblia diz aqui, ele estava apacentando porcos. Quantas pessoas estão aí, deixou a igreja de Cristo e estão no meio dos porcos? Virou tudo uma porcaria, a vida dele virou um problema. Ele agora está no meio da sujeira, nos porcos, sujo. A Bíblia diz que aqueles que misturam com porcos sujam. E a Bíblia diz que os porcos são gulosos, eles comem tudo, jogam para cima, pisa. E ele, no momento, ele padecia de fome, ele desejava comer. Mas ele tomou uma decisão, ele levantou e foi ter com o pai. E antes dele explicar a situação, o pai dele pediu para que os seus funcionários trouxessem roupa nova, anel no dedo e sandália para os pés, para que ele pudesse servir a Deus com exatidão. Então, amigos, esse pai aqui representa Deus para mim e para você. Se você está passando por uma luta muito grande, desviou-se do caminho do Senhor, saiba, Deus quer te salvar. Não dê ouvido ao acusador Satanás, dizendo que a sua vida não tem jeito. Que o diabo ele usa pessoas para te criticar, para dizer para você que a sua vida não tem mais jeito, que você está em pecado. Quero dizer para você, enquanto você está vivo, ainda tem esperança. Você pode levantar e o seu Pai, Ele ama você, que é o Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo, Senhor, Salvador da nossa vida. Ele ama você, Ele quer te salvar. Então, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, toma uma decisão. Vai a teu pai, que antes de você acabar de contar sua situação para ele, ele vai levantar e vai mandar trazer as belezas do reino dele para você.